Shalom família, tudo bem com você? Estamos aqui para mais um episódio do Anointed Podcast, dessa vez um podcast muito especial, um pouco diferente do que você está acostumado no nosso canal no YouTube. Nós estamos aqui com a presença ilustre do missionário Nabil Salam. Ele vai contar um pouco para a gente de como é a vida dele no campo missionário, de algumas coisas que ele tem passado, mas vamos dar o foco principalmente no que Deus está fazendo na vida dele. É algo sobrenatural e a gente espera que isso também incentive a sua vida, que isso possa te edificar. Só antes da gente começar, gostaria de agradecer nossos patrocinadores que estão há algum tempo com a gente, a Erva Trotes, que estão nos deixando aqui um pouco mal acostumados. A gente está com nosso equipamento, com a nossa erva sempre. A maioria dos nossos convidados estão chegando aqui com maior vontade de conhecer a Trotes do que conhecer a gente, o pessoal que está conduzindo. Mas um agradecimento muito especial a eles que estão ajudando a gente a fazer tudo isso. Certo? Vou pedir para que o missionário Nabil possa se apresentar também. A gente vai bater um papo aqui, contar um pouco da história, ouvir um pouco das histórias que ele tem. Ele falou para mim já que nos bastidores que gosta muito de contar suas histórias. Então já vou passar a palavra para que ele possa se apresentar um pouco para vocês e a gente vai dar início ao nosso bate-papo. Missionário. Então tá jóia, meu nome é Nabil Salam, eu trabalho no norte e oeste da África. Deixa eu contar um pouquinho só, assim como eu me converti, para vocês entenderem. Fica à vontade. Eu me converti quando eu tinha uns 12 anos de idade na escola bíblica de férias, lá numa cidadinha do interior, em Americana, São Paulo. Aos 13 anos, Deus me chamou para a obra de missões. Mas eu era meio louco, porque quando Deus me chamou, o meu sonho era assim, pegar uma moto Harley Davidson, aquelas moto bonitona americana, colocar assim do lado aquelas mochilonas bem doidas, deixar o cabelo bem black power, bem grande, crescer, meter um capacete, uma mochila aí, encher de folhetos e bíblias e sair aí pelo mundo distribuindo Bíblia, parando em lugares e compartilhando esse amor tão gostoso de Deus para as nossas vidas. Bem, estou bem resumindo bem, eu não fui de moto e não fui nem de carroça, nem de jumento, mas eu fui de avião, que é mais fácil. Deus levou a gente de avião. Então, só para vocês entenderem um pouco o propósito. Mas desde pequeno, desde o começo, o senhor já sentia esse fogo, assim, essa paixão por querer fazer alguma coisa desde o começo, entregar uma Bíblia, falar para alguém, desde lá quando o senhor se converteu lá no interior. Eu era meio doido, porque na escola bíblica de férias tinha presentinhos para quem levasse o maior número de visitantes. Eu já arrastava multidão. Prometi que o presentinho ia ser deles, mas era meu, na verdade. Então eu arrastava a multidão. E eu lembro que aos 15 anos de idade, só abrindo um precedente, aos 15 anos de idade, talvez eu tenha sido a primeira pessoa com 15 anos a trabalhar com homossexuais. Já no ministério. Já no ministério, eu ia para uma rua na cidade de Americana e ali nós falávamos para eles do amor de Deus. E quando a gente levava as pessoas para a igreja recusava essas pessoas. Eu lembro que uma vez eu fui visitar uma dessas pessoas, ele estava injetando água na veia com um produto para matar, para morrer da angústia que ele tinha, isso há 50 anos atrás. Então eu acho que Deus me chamou para essas coisas. São coisas loucas que os anjos quiseram fazer e que Deus me escolheu de alguma maneira, escolheu você também para fazer. Glória a Deus, é uma história muito interessante. E o senhor estava contando que isso era com 13 anos, quando o senhor começou a sentir esse desejo, esse anseio de já fazer alguma coisa. E assim, a partir desse momento, qual foi a sua trajetória até o senhor entender que o senhor ia viver no campo missionário em tempo integral? Como que foi essa trajetória até você entender isso, até você tomar essa decisão? Quais foram as coisas que o senhor passou? Assim, foi muito longa, porque eu fui para o campo com praticamente 39 anos de idade. A minha junta disse que eu era velho, e com 3 crianças eu não chegaria em lugar nenhum. E aí eu fui me preparando, porque se você tem um sonho, é bom você não contar para ninguém. Quando você conta para alguém, as pessoas desanimam você. E esse foi o meu problema. Igual com José. Eu contei para um monte de gente, e todo mundo dizendo: você é louco, você não fazer o que nesses lugares? Vai matar as pessoas, vai morrer. Eu falei: mas Deus, e aí, né? Eu fiz um curso de teologia por 4 anos, na Faculdade Teológica de Campinas. Fiz um curso de enfermagem, fiz técnico de futebol,
tudo me preparando para o grande dia que eu iria. Fui pastor aqui nessa cidade, por talvez 6 anos, fui pastor em Campo Grande, e eu alimentava a minha alma com biografias. Todas as biografias de missionários, pessoas que conheciam, eu trazia jocumeiros para a igreja, para mim alimentar a minha alma. Se você tem um sonho, você tem que ser alimentado. Eu alimentava a minha alma, e um dia a hora chegou. A hora de ir para o campo, e aí o senhor falou que já estava em contato com a junta, e aí com isso, hoje o senhor trabalha no norte da África, mas o ponto é, quando você decide ir para o campo, existe um mundo inteiro para as pessoas, e eu faço essas perguntas porque tem muitas pessoas que nos assistem que podem ter esse sonho hoje de tentar entender qual que é o propósito deles, qual que é o lugar, se isso é realmente a parte do ministério onde eles querem atuar, e assim, como tomar essas decisões, como é que foi esse conflito para você, de pessoas estarem falando que o senhor estava velho, de você tentar olhar assim para a sua situação e às vezes não ter certeza, como que foi esse processo para você pessoalmente? Assim, eu nunca tive dúvida do meu chamado, e isso é muito importante. Glória a Deus. Quando as pessoas tentavam me desanimar, mais eu me fortalecia. Eu não vi as dúvidas das pessoas, a crítica das pessoas, como uma forma de me desanimar. Eu vi aquilo como uma forma de eu vencer o que eles estavam falando. E eu pensei, Deus, eu tenho 3 crianças pequenas, mas eu sei em quem eu tenho crido. E o Senhor fez uma promessa quando eu tinha 13 anos. E essa promessa tem que se cumprir. E se o Senhor é Deus, ela vai se cumprir. Então eu vou parar de ouvir as vozes, parar de falar com as pessoas, e vou ouvir só a tua voz. E o Senhor vai me direcionar para onde o Senhor quer me levar. Entendi, glória a Deus. É importante a gente entender isso, até, por exemplo, fazendo um pouco das contas aqui, né? Se passaram bem mais de 20 anos de quando o Senhor recebeu a promessa, com 13 anos até com 39, quando isso veio a se cumprir, e para algumas pessoas, elas não entendem que isso demora para acontecer, que algumas pessoas recebem a promessa e querem que isso se cumpra no mesmo ano, né? Com 5 anos, senão elas não entendem o que Deus está fazendo, e é muito bonito ver como isso aconteceu na sua vida. E agora a gente vai entrar um pouco nas histórias daquilo que o senhor tem passado, porque eu quero aproveitar ao máximo aqui do tempo que a gente tem com o senhor tem uma agenda difícil. Como que é essa parte, assim, hoje, quando a pessoa chega no campo, no lugar onde ela escolheu, qual que é a primeira coisa que ela vai organizar para que o ministério possa começar? Ela vai entrar em choque. Imagina que eu chego num país de língua inglesa e eu tenho conhecimento muito médio de inglês, mas eu tenho que ficar lá 5 meses num fundo comum, dividir tudo que eu tenho com as pessoas. Depois eu vou para um outro país que a língua é árabe, que você não consegue nem entender, você entra em choque. Primeira coisa que você fala, Deus, eu nunca vou aprender essa miséria aqui, essa bagaceira não tem jeito, o negócio é muito triste. Mas assim, quando Deus lhe dá um chamado, Ele lhe dá as ferramentas. Olha só. Aprender língua é para gente de 10 anos de idade, 9 anos, não é para gente com 39 anos de idade. Imagina com 39 você aprender língua, já é duro quando é criança, mas Deus dá as ferramentas. E você tem, Albert Einstein tem uma frase interessante, que a vida é 99% de transpiração e 1% de inspiração. E eu usei os meus 99% para transpirar, para fazer as coisas, e o 1% depois veio. A inspiração que vem. Ela vem depois. Mas então, chega lá, a primeira coisa é vencer essa barreira cultural, que é natural, porque você está indo para um lugar totalmente diferente. Porque você vê, eu estava num país, para falar o país árabe, para adiantar um pouco nossas conversas. Lá os números são diferentes. Então, toda vez eu fui roubado. A coisa custava 5, eles me cobravam 10, porque eu era estrangeiro, não sabia pagar. Até o dia que eu descobri que eles estavam me roubando, aí eu fiquei com raiva dos caras. Né? E a primeira coisa que eu fazia, depois de organizar a casa da minha família, não falar a língua, aí eu vou contar uma história bem legal. Eu ia para dentro das mesquitas. Olha só. Orar nas mesquitas. E ali eu orava nas mesquitas, chegava lá dentro. As mesquitas são os templos. Os templos muçulmanos. Aí outras mesquitas grandes, eu sou muito parecido com eles. E ali tinha uns tapetes, né? Eu não sabia onde colocar o pé. Aí o cara vinha e empurrava assim desse lado, vai para lá.
Aí eu ficava naquele lugar, a hora que eles abaixavam, eu abaixava. A hora que levantava, e quando eles falavam as palavras dele, Allahu Akbar, Rasulallah, eu dizia, Deus é grande, traz a sua glória para esse lugar, que a sua luz se revele no meio desse povo aqui, que eles precisam conhecer Jesus. E eu fui muitas vezes nas mesquitas orar com os meus irmãos muçulmanos. Essa foi a primeira loucura que eu fiz no mundo islâmico. Entendi. E assim, o senhor está falando desse choque cultural, o que mais que te travou um pouco quando o senhor chegou lá? Assim, eu sei que tudo é diferente, mas qual que foi, assim, além da língua, a principal barreira de viver nesse país? Não necessariamente com relação ao ministério, mas de falar assim, cara, agora eu não estou mais no país que eu nasci, eu estou em outro país. O que é aquela coisa que é difícil de se acostumar? Eu não sirvo de base para ninguém, porque essas coisas não me afetaram em nada. Eu já cheguei no lugar, eu já fui, mesmo me perdendo nos lugares, mesmo na confusão, nunca me afetou horários, a diferença de horário, a comida, o povo, essas coisas. Eu sou o tipo de pessoa que você não pode querer copiar, exemplificar. Um dia eu estava pregando numa igreja Assembleia de Deus, você tem uma ideia, terminou o culto, aquelas pessoas mais espirituais pulando, dizendo, missionário, pelo amor de Deus, passa o seu espírito. Eu falei, rapaz, não vou passar, não, só passar o morro para buscar o seu espírito. Então, eu não sirvo de base para ninguém. Entendi. Porque eu me adaptei muito fácil, tanto no oeste, no norte. Eu amava e amo aquilo que eu estou fazendo. Quando você ama aquilo que você faz, não existe barreira, são superadas pelo amor. Entendi. Até é uma dúvida que eu tenho, é uma dúvida bem pessoal, assim. Você acha que, por exemplo, não sei se você já teve esse sentimento de que quando o senhor estava aqui, na verdade, se sentia um pouco estranho, porque eu tenho a impressão que quando Deus prepara a gente para alguma coisa, a gente já tem aquele sentimento de aquilo que a gente ama desde sempre. E eu sinto que, assim, o nosso país é bem diferente do país que o senhor atua. O senhor já sentia que quando estava aqui, já estava se sentindo assim, cara, eu não estou exatamente onde eu queria, eu quero um lugar diferente, sei lá, às vezes uma pessoa, eu prefiro um calor muito grande, porque é aquilo que é a situação do norte da África, ou assim, isso não passava, o senhor se adaptou com o tempo, como que era essa visão antes e o depois de falar, cara, eu estou num lugar diferente, assim? Eu era tão louco, meu amigo, sou tão louco, que quando no último ano da igreja, eu pregava de costa, porque eu assistia o louvor de costas, não aguentava mais aquela estrutura de igreja. Entendi. Apesar de amar a minha igreja cresceu muito. E eu já me via nos países que eu estava trabalhando. Eu ia para a igreja, o que eu tenho que fazer nesse lugar? Eu já me via lá no norte, no oeste da África, com o povo, com as crianças, e eu não via a hora, eu fui pegando raiva do meu estilo de vida que eu estava vivendo. Porque eu já não me sentia mais no Brasil. Aliás, eu não me sinto cidadão brasileiro. Eu hoje sou cidadão de outros lugares. Eu nasci no Brasil, mas para mim o Brasil é mais um dos países da qual eu preciso trabalhar. Só isso. Eu pergunto isso porque eu vejo várias pessoas falando que, assim, meio que desde sempre elas já tinham esse sentimento de que o lugar para onde Deus tinha preparado elas já era aquilo que elas gostam de vivenciar. Às vezes até no próprio país natal, elas já não se sentiam não se sentiam tão confortáveis lá. Mas é muito interessante saber disso. E assim, depois que o missionário vence, ou assim, pelo menos atenua um pouco essa diferença, esse choque cultural, aí para começar o ministério, qual é o primeiro passo que ele vai tomar quando ele está nesse país? É começar a identificar pessoas, identificar lugares, ou passar um relatório para a organização que ele participa? Qual é esse primeiro passo? A gente tem que entender que o Brasil é um país meio enlouquecido, né? As igrejas são meio enlouquecidas, porque a igreja cobra do missionário números. E você, num país que você trabalha, você não pode trabalhar com número, porque a igreja não pode ser aberta nesses lugares. Eu gosto muito do sistema americano. A primeira coisa que o missionário no campo devia fazer é aprender língua. Entendi. 2 anos ele tem que focar em língua, porque ele vai ter que falar a língua do coração do povo. É verdade. E se ele não falar a língua do coração do povo, ele jamais vai alcançar o povo. Ele não consegue se conectar com a pessoa. E a primeira coisa que o missionário faz é começar ministério. Ele se arrebenta, porque a gente tem aquela vontade de pregar, de fazer, e foi isso que eu comecei. Indo para as mesquitas, tentando encontrar pessoas, tal. Mas esse não era o caminho certo, até as leis do país. Entendeu? Eu lembro que eu comecei a peguei um apartamento, aluguei um apartamento, e comecei a chamar muçulmanos para o apartamento. Eu quase fui preso.
É porque no país de perseguição, né? Eu conto a história assim, do primeiro milagre que eu tive de Deus foi assim. O rapaz se converteu, numa conversa no meio da rua, veio para o apartamento, falou, vou levar mais gente para mim, trouxe mais gente. Ele falou assim para mim, os dois falou assim, o senhor pode levar a Bíblia para mim, entregar a Bíblia no metrô? E eu peguei as Bíblias e fui levar no metrô. E quando eu cheguei lá, nem eu vi as pessoas que queriam as Bíblias, e nem eles me viram. Segunda vez foi a mesma coisa. Até que o rapaz que se converteu primeiro, convidou seus amigos, ele disse, olha, esses 2 amigos meus que vieram aqui, estão preparando uma cilada para você. Eles estão lá com a polícia te esperando para te prender com as Bíblias. Então, por favor, não vá mais, porque você vai ser pego, vai ser preso. O senhor tinha falado que o senhor tinha ido na mesquita e agora contando essa história. Só para dar um contexto assim, se acontece de te pegar ou na mesquita ou no metrô com as Bíblias, qual seria a punição? Assim, o que aconteceria? Só para quem não, às vezes não sabe o que acontece lá, para poder... Bem, tem 2 coisas, a gente vai estar na vala literalmente. Primeiro, a situação eu vou para uma prisão. Se nesse período da prisão eles podem dar um sumiço, provocar um acidente, e eu posso morrer de acidente, para inibir que outros venham. Eles vão dizer que eu sofri um acidente de carro. Ou se nesse período a imprensa tiver força, minha esposa entrar em contato com a empresa, que eu fui sequestrado, eles podem me deportar. Mas até essa notícia chegar, é mais provável que eu vou levar uma boa de uma surra e talvez partir para a eternidade mais cedo. Louvado seja Deus. Assim, até um assunto, né, que é muito relevante da gente falar assim lá. O nível de perseguição você não pode, eles não podem descobrir que o senhor é cristão, ou eles não podem te pegar evangelizando pessoas. Assim, se eles descobrirem, você é cristão, isso pode, ou você só não pode tentar passar isso adiante? Onde que a lei começa lá para essa questão? Isso é muito importante. O país, você pode ter igreja cristã, as que já estão lá. Entendi. Mas você não pode fazer proselitismo. A entrega de uma Bíblia na rua implica em prisão. Entendi. Falar de Jesus para um muçulmano implica em prisão, porque eles adoram o profeta e adoram o islamismo. Entendi. Falar de alguém no TAC, ele pode fechar o TAC, leva você na prisão. Por isso que você não pode, então, redes sociais, postar alguma coisa? Não, se você for pego, por isso que eu não tenho nenhuma publicidade. Burkina Faso é diferente, o outro Sudão é diferente, Sudão do Sul, mas o norte da África, se eu for pego nesse estilo, tiver alguma mensagem minha no YouTube dizendo que eu trabalho nesse país, e eles pegarem isso, eu não vou entrar no país, e se eu for pego dentro distribuindo literatura, eu estou realmente sendo condenado a uma prisão, e se não houver nenhum órgão do governo, eu vou morrer, provavelmente. Entendi. Realmente é muito interessante a gente ver isso, porque não é tão... Nunca parece simples, mas eu imagino que está lá no dia a dia, você começa a perceber que as coisas são bem mais complicadas. E aí o senhor estava contando, né, de que o seu primeiro impulso foi começar a falar com algumas pessoas, tentou começar a distribuir algumas Bíblias. Mas aí, assim, quando o senhor realmente percebeu, né, olha, talvez essa não é a melhor estratégia, qual foi a sua próxima estratégia? Assim, o senhor falou, preciso me adaptar um pouco mais à cultura, ou foi transformar isso, ou foi tentar ir para outros lugares? Como eu sou treinador de futebol, também formado, eu comecei a usar a prática do futebol para compartilhar no futebol, através da minha vida pessoal, o amor de Jesus. Para os refugiados que estão no país, que são muçulmanos, que são da cor negra, é mais fácil compartilhar, porque eles têm uma necessidade e eles precisam do meu treinamento. E eles também não estão tão inseridos na cultura do país, né? Eles são refugiados também, então eles não têm essa... Exatamente. Para eles eu dei Bíblias em franceses, mas eu uso um sistema hoje, por exemplo, mesmo no período que eu estava vivendo, em média eu distribuía 300 Bíblias no Ramadã. É o momento mais importante do islamismo. Então, eu até pago para distribuir as Bíblias. Porque o que eu faço? Eu pego um táxi, entro nesse táxi, e durante 15 minutos eu estou com o motorista compartilhando o amor de Deus. Eu oro primeiro para ver se aquela é a pessoa. A gente busca o homem de paz. A Bíblia fala em Lucas, busque um homem de paz. Um homem que está sonhando com Jesus, tendo revelação de Jesus. Este é o homem provavelmente que vai aceitar.
Então eu sempre levo Bíblias na minha mochila, e quando eu entro no táxi, eu oro e vou conversando com o homem. No final da minha carreira, eu falei, olha, eu já li o Alcorão, eu queria oferecer um livro muito importante, como um presente de Deus para a tua vida. Redei Allah, ou seja, um presente de Allah. E eu entrego a Bíblia para ele, na expectativa de que aquilo que Isaías diz, que a palavra de Deus não volte vazia. Eu não posso manter muito relacionamento com uma pessoa, nem por telefone, porque nenhuma pessoa neste mundo é de confiança. Principalmente, eu tenho que contar que Paulo diz, ai de mim se não pregar. Mas quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Realmente não tem como o senhor, assim, no campo missionário, querer desenvolver esses relacionamentos mais profundos que a gente, num país onde não existe perseguição, consegue, para poder dar uma base maior para algumas atividades que a gente faz. Mas, assim, até para quem está ouvindo a gente, então lá não tem como o senhor chegar, abrir uma igreja nova e começar a convidar o pessoal do bairro, bater pro vizinho, vai ter lá o culto da vitória, igual a gente tem aqui em algumas igrejas. Essa estratégia ela não é possível lá no lugar onde o senhor está. Você pode fazer isso daí tranquilo, decora as palavras em árabe, já faz no dia de manhã, à tarde já vai pro cemitério, você pode escolher. Você pode, se você quer... Até dá, né? Você quer morrer de mártir, você quer ser um mártir para Jesus, eu te ensino as palavras árabes muito legal dentro, você vai lá no metrô, fala aquelas palavras, eu saio fora e você morre igual tonto, né? Você pode fazer. Eu acho que tudo tem um tempo, o propósito de Deus. Se a pessoa quiser, né? Eu estou sobrevivendo naquele lugar porque eu estou usando sabedoria de Deus. A hora que Deus fizer que eu faça algo de louco, eu vou ser louco, mas eu não quero morrer como João Batista. João Batista morreu meio de bobeira, eu sempre falo isso, porque João Batista foi chamado para ser precursor de Cristo. Quando ele terminou o ministério, ele foi envolver com Herodes decapitou ele morreu, não pelo projeto dele, ele morreu porque foi falar o que não devia falar. Então não dá para fazer isso. Entendi. Não tem como fazer isso. As igrejas que estão lá já estão abertas. É proibido abrir igreja naquele país. Como que essas igrejas foram abertas então? Né? Isso antes do islamismo. Tá. Porque se você olhar a história no norte da África, quem fundou foi o apóstolo Marcos. Ele morreu decapitado nesse país. Então a igreja, assim, muito antiga. A igreja tem 18%, ela é ortodoxa naquele país, e tem algumas igrejas evangélicas. Então, o islamismo dominou esses países porque houve brigas na igreja cristã. Eles começaram a dividir a igreja, brigar sobre doutrina, e o islamismo chegou oferecendo um Deus e um profeta, muito mais fácil que nós, que somos 3 deuses e vários profetas. E aí, o pessoal embarcou nessa, e o poder do dinheiro. O islamismo nasceu 600 anos depois do cristianismo. Entendi. E aí, eles, com dinheiro, obrigaram as pessoas, a língua era outra língua, e transformou o país em língua árabe. Esse país hoje é o centro inteligente do islamismo. Entendi. A Arábia Saudita é o coração, porque o profeta nasceu lá, mas o centro de enviar missionário por mundo é o país que eu trabalho. O profeta que a gente fala do islamismo é Maomé. Sim. Não, entendi. E realmente, pra gente é algo muito diferente, né? Imaginar de como é o nosso ministério aqui, para como isso acontece lá. E assim, quando você vai consolidar as pessoas, ou consolidar assim, pessoas que se converteram, porque a gente entende, né, que a caminhada da fé é um processo. Então a pessoa assim, se converteu, ela quer se desenvolver, ela quer aprender mais. Como que se dá esse trabalho de você consolidar as pessoas que estão se convertendo ali, para que elas consigam evoluir e até às vezes participar, conseguir liderar outras pessoas? Como que isso acontece? Nós temos uma igreja subterrânea nesse país, que aqueles que sonham com Jesus, que encontram Jesus, que têm revelação de Jesus, que recebem a Bíblia e entenderam, vão para essa igreja. Entendi. Eles não podem dizer que são muçulmanos, porque a igreja ela é vigiada por polícia, tem tanques de guerra na frente para proteger a igreja. Ele entra lá, ele entende, ele é batizado secretamente, não tem telefone nesse lugar, a mulher tira o véu, ela é batizada e ela volta para a vida dela. E se nesse processo todo ele quiser arriscar mais, ele tem que fazer a escolha dele. Nós não escolhemos pelas pessoas, ele tem que escolher se ele quer viver uma vida oculta na sua fé, ou se ele quer revelar o que ele é e pagar o preço da revelação. Quando ele revela o que ele é, ele vai então ser expulso de casa onde ele está, a polícia está autorizada a persegui-lo, o governo pode matá-lo porque ele é uma vergonha para a família, e ele pode
viver uma vida secreta. Ele tem que escolher. Eu, particularmente, prefiro que eles tenham uma vida clara, mesmo correndo todos os riscos. Ninguém pode ser cristão no anonimato. Eu sou bem claro. Eu já trouxe um desses muçulmanos aqui para o Brasil, que sofreu muito, teve o corpo queimado, muitas coisas aconteceram com ele, e eu me arrependi. Hoje eu não trago ninguém, vai morrer lá e eu tiro foto dele e vou avisar que ele morreu. Nossa. Assim, eu faço essa pergunta até porque a gente está aqui com você, que é missionário, mas o seu foco lá são as pessoas do local, né? E da mesma maneira que o senhor sofre com a dificuldade de passar adiante a mensagem, as pessoas que recebem e aceitam começam a sofrer a mesma perseguição, né? Delas já, às vezes até pior. Até queria entender assim, se com as pessoas que são de lá, nasceram como islâmicas, muçulmanas, enfim, da maneira como elas se denominam, se quando elas aceitam, para elas é até pior essa perseguição, do sentido de você era do nosso meio e agora você é um traidor, se isso é diferente, ou assim, eles só não querem ninguém que seja cristão. Não, isso vai gerar morte. A lei islâmica, ela não permite a conversão. O país como o Egito não permite que você se converta. Converter ao cristianismo é assinar a sentença de morte. Entendi. Em qualquer país islâmico. Entendi. É assinar a sentença de morte. A religião é vergonha para o islamismo você negar o profeta Muhammad, o Maomé. Se você nega Maomé, você vai morrer. As pessoas estão autorizadas a te matar. Da família, aquela história do vingador da Bíblia. Você pode perseguir o cara e matar, e você vai ter um crédito com Allah, porque você matou o infiel. Entendi. Então, para aquele que se converte, meu amigo, é um peso. Só que ele vai virar um cristão autêntico, capaz de morrer por Jesus também. Assim como ele é capaz de morrer por Allah antes, agora quando ele se converte, ele vai morrer por Jesus. E nós temos casos de morte. Entendi. Isso é o que acontece, igual aconteceu no 11 de setembro, essa parte do terrorismo, que o pessoal morre falando que está morrendo por Allah, que está matando os infiéis. É isso. É isso. E eles têm um presente, né? Quando ele morre por Allah, eles recebem 70 virgens no céu. Imagina 70 virgens. Uma já é difícil, 70 virgens no céu. 70 virgens ali todo dia. Era sempre virgem. Essa é a promessa. E sabe qual é o problema? O problema é o seguinte. As crianças muçulmanas, desde o início, elas são criadas que Deus, Allah, vai presenteá-las se ela matar o infiel. E elas memorizam o Alcorão. Isso é quase uma lavagem cerebral. Memorizam o Alcorão, as 950 páginas do Alcorão. Olha só. Elas têm a visão, que é comum ter concurso nas escolas, nos lugares de criança que memorizou o Alcorão até as vírgulas. E essas crianças, elas creem na eternidade, na maneira dela. E as nossas crianças são ensinadas o que no Brasil? Você dá um iPhone com 5 anos de idade, 3 anos no telefone, enche ela de desenhinhos ali e ela fica ali. Essa criança, quando crescer, vai morrer por Jesus? I don't think so. Não vai morrer. Ela vai viver aquela vidinha medíocre dela. Então, quando você é treinado e você fala, eu tenho uma esperança, se eu morrer hoje, eu tenho virgens, eu tenho paraíso, eu tenho iogurte, quem é que não quer morrer? E nós temos Jesus e não queremos morrer. Não é incoerência a verdade da mentira? Parece que nós somos do mundo totalmente contrário. Eles estão mais certos do que nós, da morte deles. Na maneira, a coerência que eles têm com os próprios princípios, né? E assim, para essas pessoas, quando o senhor começa a consolidar, elas também acabam participando dos projetos, assim, o quanto elas são inseridas dentro do ministério a partir do momento que elas aceitam, do momento que elas começam a compartilhar também da nossa fé. Cada pessoa ali vai ter o seu projeto pessoal, ou você busca também pessoas no campo que vão te auxiliar nos projetos que você tem, que te ajudam a evangelizar. Eu estou falando só do norte da África, não do oeste da África. No norte da África não tem isso. Você discipula a pessoa para que ela viva sozinha discipulando o outro. O risco tem que ser dela. Isso eu não posso inserir ninguém que se converta para andar comigo. Entendi. Porque um dia eu estava andando com uma pessoa, eu fiz uma oração muito maluca, né? Na hora que a oração, eu falei, Deus, hoje estava eu e ele era um muçulmano, convertido, nós tínhamos Bíblias na nossa mochila, e ele andava comigo. Eu falei, Deus, coloque no nosso caminho hoje alguém totalmente diferente, que nós nunca pregamos o Evangelho. Essas orações são perigosas.
E Deus colocou logo duas polícias secretas no nosso caminho, que nos pegaram. Iam nos prender, chamou o camburão da polícia para nos pegar. Olha. Graças a Deus eu tinha $50 e nos salvamos. Graças a Deus. Com $50. Dei $50 pro cara, dei as 2 Bíblias e fui embora rapidinho, correndo. Eu e meu amigo, se eu ficar preso eu morrer. Mas nada que $50 não resolva. Você imagina quanto vale uma vida? A gente nunca para pra pensar nisso. Mas. Várias estratégias. Então olha com o dinheirinho no bolso que é bom. Até queria ouvir também um pouco do senhor, assim, um pouco dessas histórias, assim, de o que já, né, aconteceu, assim, porque eu fico imaginando, talvez quem está ouvindo a gente também, assim, a gente planeja para dar tudo certo, mas tem hora que dá errado. E quais são assim, as primeiras ações, as estratégias, assim, cara, deu errado, alguém pegou a gente, assim, se vira na hora, ou assim, o que já aconteceu ali de, olha, isso saiu fora do programado, eu tive que me virar na hora. Não dá para você fugir. Imagina que a polícia está aí perto de você, pegou você, não tem como fugir. Eu lembro que uma vez eu estava distribuindo Bíblia no metrô, eu embrulhei com um presentinho e eu deixo às vezes no banco do metrô e saí correndo. Só que a pessoa que pegou foi uma polícia. Falou, você esqueceu esse presente aqui, vai correndo atrás de mim. Ele correndo e eu correndo. Correndo da pessoa. Correndo da pessoa. Aí depois ele parou e falou, você esqueceu? Eu falei, isso aí não é meu, não, eu nem falo nem árabe. Aí eu falei em inglês, mas não sei, não é meu. Não conheço. Não conheço, não sei. O que é isso aqui? Essa estratégia é muito doida, porque você está num lugar assim meio estranho, né? Você fala, eu não sei de nada, do que você está falando? Aí ele percebe que você é estrangeiro, você vai embora, ele fica cabelo. Mas já teve uma experiência, contando uma história muito legal de entregar uma Bíblia no metrô, e o cara, porque é no mês do Ramadã, costuma receber presente, né? Ele abriu a Bíblia, tem um filme disso, e ele começa a ler. Aí vem o primeiro metrô, ele vai embora, vem o segundo, ele vai embora, vem o terceiro, ele vai embora. Resumindo, eu fui embora e ele continuou lendo a Bíblia. Então a palavra de Deus, ela não volta vazia. É só encontrar o homem de paz. E eu estava um dia eu estava saindo para entregar a Bíblia e a gente se engana muito. Eu orei e falei, Deus, eu vou entregar a Bíblia hoje no metrô para um moço. Aí tinha uma moça sentada, 2 moças e um moço sentado. E no meio de nada, no meio do metrô, aquele multidão de gente, eu fui e entreguei para o moço. Falei, isso aí é o evangelho, é o inguilho, eu não quero isso aí não para mim. Mas eu tinha certeza que era para ele. Só que as 2 moças disseram, não, é a Bíblia, né? Dá para nós. E elas pegaram. Então as estratégias, elas não são nossas. A gente pode traçar a melhor estratégia. E não vai dar certo, porque é o Espírito de Deus que faz as coisas. O senhor tinha falado que das crianças que são doutrinadas, elas leem o Alcorão, sabem de cor e salteado, e quando a pessoa converte, é o mesmo empenho da leitura, de ir atrás de evangelizar outras pessoas, esse mesmo empenho eles têm? Mesmo, eles vão ler o Novo Testamento o dia inteiro. Nossa. A sede, é uma sede da verdade. Eles vão ler 5, 6 vezes, lê, vão comer. O senhor que já esteve em vários locais, então assim, é totalmente diferente de qualquer lugar, igual no Brasil, nos Estados Unidos. Não, diferente. O muçulmano é o mesmo em todo lugar. Quando ele se converte, ele vai comer a Bíblia literalmente. Mas eu acho ele tem sede da verdade. Vai ser diferente das pessoas da nossa cultura. Não são preguiçosos demais. Se você pegar um crente hoje, ele nunca leu nem a Bíblia. Tem pastores, desculpa, pastores, vocês têm pastor que nem lê nem a Bíblia, pastor, inteirinha. Entendeu? Eles vão memorizar também. O mesmo processo do Alcorão vão fazer com a Bíblia, porque eles descobrem a verdade. Quando você descobre a verdade, você quer que a verdade faça parte da tua vida. Você está entendendo que você descobre a verdade? É porque ele passou muito tempo fazendo aquilo, né? Ele sempre passou vivendo na mentira. Agora ele descobriu a verdade e não importa o que aconteça. Ele quer que a verdade faça parte da vida dele e ele vai morrer agora pela verdade, não mais pela mentira. Entendi. Olha a diferença, o contexto, como é muito, muito doido. Entendi. Mas assim, o senhor estava falando, né, das coisas que aconteceram, mas, enfim, quando o senhor está ali para abordar alguém que a gente vê que... E óbvio, né, tem sempre o risco de, às vezes, falar com a pessoa não gostar, aconteceu aí nessa história, mas ali, assim, puramente na dependência de Deus. De eu escutar, Deus vai falar, fala com essa pessoa, aborda ela... como que é esse processo até você decidir, cara, vou entregar a Bíblia para essa pessoa aqui, seja o que Deus quiser? Isso é muito complicado, isso que você fala, o Espírito de Deus orienta a entregar, mas o Espírito não vai descer do céu e falar, entrega para esse, né? Mas eu fico sondando o ambiente, né? De repente eu caminho com um cara do lado dele, vou devagarinho,
Aí eu sinto a segurança, e aí eu paro e falo, eu queria entregar um presente para você. E quando eu entrego, ele fala, o que é? Eu falei, você tem que abrir para ver. E quando eu falo assim, que eu já li o Alcorão, isso ajuda muito. Eu li o Alcorão, eu sei o que está escrito. E aqui tem histórias de Jesus mais ampliadas. Você precisa ler e fazer uma análise dos 2 livros, porque eu já li o seu livro, né? E nesse contexto, eles acabam pegando, pela curiosidade de pegar. São estratégias que você tem que ter. Nem sempre funciona, porque tem cara que jogou a Bíblia assim, não quero não. Mas tudo bem, eu falei assim, como aqueles caras, sacuda o pó e sai, não era para ele. Você tem que sempre... Missões é risco. Se você não arrisca, você nunca vai saber se vai dar certo. É igual na vida. Se você tem medo de errar, você nunca vai acertar. Porque é os erros que nos levam ao acerto. E para essa pessoa, se ela, porventura a gente sempre ora e busca que ela aceite, se ela aceitar, como que ela vai encontrar, depois o senhor falou que tem a igreja subterrânea, como que ela vai te encontrar? Ou assim, a ideia é que Deus vai conduzir ela da maneira como ele preferir? Como é que é isso? Eu creio muito na ação do Espírito Santo de Deus. Eu preciso crer que ele é o Senhor da história. De vez em quando, hoje eu tenho um telefone de uma pessoa morta, né? Que eu uso para dar para as pessoas. Ninguém sabe, é a pessoa que está morrendo. Quem vai ligar para mim vai saber quem que é essa pessoa. As companhias não vão checar, mas ele funciona muito curto. 400, mais ou menos R$100 que você gasta cada 2 meses para pegar o telefone e jogar fora. Você precisa contar, literalmente, que a palavra de Deus será revelada. Sim. Tá certo? Para me resumir, entrar só um pouco no testemunho de o rádio, que nós usamos no outro país. Então, nós temos o rádio. Dentro do rádio está o evangelho todo na língua do povo que eu trabalho. Então, como a pessoa não sabe ler nem escrever, ele então vai ouvir o rádio o tempo todo. Nós temos casos de pessoas terroristas que aceitaram o evangelho, ouviram o evangelho, vou contar essa história amanhã com mais detalhe, e foram matar o pastor antes de ouvir. Quando eles ouviram o evangelho a noite toda, eles foram lá agradecer pelo rádio, pedir mais 4 rádios e depositarem as armas. A gente não vai matar ninguém mais. Olha só. Quer dizer, quem convence o homem é o pecado, a estratégia é o rádio. Paulo diz, eu não me envergonho do evangelho, que é o poder de Deus. Paulo fala, ai de mim se as pessoas não crerem. Ele fala, ai de mim se eu não pregar. O convencimento é do Espírito Santo de Deus. As estratégias Deus nos dá. Mas quem vai convencer é o Espírito Santo de Deus. E as ferramentas que Deus nos dá, Ele nos capacita com inteligência para usar ferramentas. Nem todas funcionam. Mas se você tiver medo de errar, você nunca vai poder acertar. É bom ficar só no Brasil. Não sai para o campo não, porque provavelmente você não vai ter... Uma vez o pastor perguntou para mim, pastor, quantas almas você ganha? Eu falei, nenhuma. Eu não ganho alma. Eu apenas prego a palavra. É o Espírito Santo de Deus que ganha. E é para o reino de Deus. Mas, se você perguntar para mim quantas Bíblias você entregou, eu falo 300. Se você perguntar dos outros campos, eu falo, tem muitos batismos nos outros campos. Mas nesse campo aqui, eu não vou batizar. Mas se quiser batizar alguém, eu já batizei uma pessoa numa piscina. Mas eu não fui chamado para batizar ninguém. Eu fui chamado para pregar. E assim, por exemplo, uma das estratégias que o senhor citou foi passar com o rádio no lugar, assim, e como é que é isso? Você passa a pé, andando com o rádio, com o carro, e como que foi essa parte de escolher, olha, nesse lugar é uma cidade assim, mais desenvolvida, ou é algo bem no campo, bem no interior, onde que se passa essa parte do rádio, assim, para essas pessoas? É legal, só para explicar rapidinho, existe um povo chamado fulano, que tem quase 22 milhões de pessoas, que eles não têm só tem o Evangelho, o Novo Testamento todo ele. Porque ainda não deu para traduzir o Velho Testamento. E aí os próprios pastores fulanos que sabem ler e escrever, eles são 99% analfabetos. E nos lugares que nós vamos são em aldeias no meio do deserto. E não tem, deserto do Saara africano, e não tem energia elétrica. Quer dizer, as poucas pessoas que sabem alguma coisa de ler e escrever, elas também já são assim, bem precárias. Bem precárias. Então, nós encontramos um rádio que tem uma placa solar. Pode vir uma coisa boa da China? Pode, o rádio. O rádio vem. E aí nós pegamos a memória, compramos a memória na CIL, que é uma organização missionária que eles gravaram, colocamos dentro desse rádio,
colamos, é um rádio mesmo, vou mostrar amanhã o rádio, é um rádio. E aí nós vamos para as vilas onde nós já temos igrejas implantadas. E entregamos primeiro para aqueles da aldeia que não sabem ler nem escrever, para que eles possam escutar o Evangelho. E colocamos para que eles sejam distribuidores de rádio. Hoje nós temos 12 pessoas que distribuem rádio em todo o oeste da África, entre os povos fulanos. O coordenador é o Cristiano que mora lá. E aí, nós entregamos 6.000 rádios na primeira etapa. 50 reais cada um, 300 mil rádios foram entregues já. 300 mil em rádios. E esse rádio tem feito um efeito extraordinário. Porque quem escuta, e a bateria solar carrega automático, eles andam com ela no pescoço. E o que o rádio está fazendo, o alcance do rádio, nós não, nenhuma força missionária de 500 missionários alcançaria o que o rádio está alcançando. Porque Paulo fala que a fé vem pelo ouvir. Então o rádio tem uma penetração, ele vai para lugares que eu não chego. Eu tenho uma história muito legal, que os pastores que gravaram rádio é amigo de uma pessoa que recebeu o rádio a 200 quilômetros de distância. Olha. E quando ele começou a escutar, ele falou assim, olha a simplicidade, nossa, o meu amigo Muaru está dentro do rádio. É que a pessoa ela não conhece a tecnologia. Né? Eles creem na luta livre, que ele é verdadeiro, imagina. Creem até que o Palmeiras tem um campeonato mundial. Então, eles dá uma cutucadinha que também vale a pena, né? É brincadeira, paga essa parte. Então, o que acontece? Ele falou, nossa, o pastor Moro está dentro do rádio. Mas como que ele pode estar no rádio do outro lado? E ele ligou para o pastor Moro. Foi como o senhor está dentro desse rádio aqui. Como o senhor está dentro do rádio. Aí o pastor Moro explicou e pode compartilhar mais do evangelho para ele. Imagina que são coisas simples, mas que Deus está agindo. Sim. E nós estamos alcançando esse povo lá em Burkina Faso, que é um país que eu posso falar o nome, estamos alcançando eles de maneira assim, que o evangelho está alcançando, não sou eu, a estratégia do rádio, que está dentro do rádio chinês, graças a Deus, a bateria solar, e o Espírito Santo de Deus está alcançando feiticeiros, terroristas e um monte de gente. Olha só, glória a Deus, né? Assim, em outros países que o senhor está também, né? É sempre bom falar, porque o senhor está em mais de um país atuando. Assim, é uma estratégia diferente para cada país. Você falou que tem o rádio lá nesse, mas nos outros também, assim, cada lugar é uma coisa diferente, ou você começa a aproveitar assim, coisa que está funcionando? Como é que não, todo lugar é diferente. Você tem o Sudão do Sul, é outro povo, outra cultura, é outro estilo de trabalho. Você tem Burkina, é um estilo, é outro estilo, você tem outro país. Cada país, depende do grau de liberdade que você tem, você pode, em Burkina eu faço livremente, eu vou para as aldeias, eu prego para os líderes religiosos sem nenhum problema. Eu não posso fazer isso no outro país que eu vou morto, eu vou preso. Mas em alguns países eu tenho a liberdade, Sudão também, eu tenho a liberdade de fazer. O nosso ministério está focado muito em crianças. Entendi. Eu creio que a criança é uma geração, porque o islamismo, eles constroem hospitais, escolas, dão alimentação para as crianças, e falam que tudo aquilo foi o profeta Muhammad que deu Maomé. E quando você chega com o evangelho e vai dizer para aquela criança, olha, eu tenho o evangelho aqui. Ele vai dizer, mas quando eu estava com fome, foi Maomé que me deu. O Senhor Jesus chegou tarde. Então nós estamos querendo que Jesus chegue cedo em algumas aldeias, para que eles saibam que tudo que eles estão recebendo, inclusive o rádio, é por causa do amor de Deus. Rádio, poço, igreja, comida, tudo isso é por causa do amor de Deus, que Deus os ama e não quer nada em troca. Esse é o segredo do evangelho. O evangelho não é troca. Eu não dou para receber. O evangelho é boas novas, é algo que já foi dado para nós. A palavra boa nova em árabe é que não existe nada melhor antes, nada melhor depois. Esta é a boas novas, a única boas novas que vale a pena viver. É muito complexo. Entendi. Essa realidade. Entendi. Não, muito interessante ouvir tudo isso. E assim, quando o senhor está lá no campo, como que é o seu relacionamento com outros missionários que porventura podem estar lá ou perto ou alguma coisa? Imagino que, assim, ao mesmo tempo que não dá para ter uma organização muito grande, porque é difícil de você deixar isso um pouco mais oculto, mas ao mesmo tempo também não dá para fazer nada sozinho. Então, como que é esse trabalho seu? Você já conhece pessoas antes de sair? Ou quando chega lá, a junta te avisa que tem uma pessoa? Como que é esse trabalho com outras pessoas que também estão lá?
Bem, eu não estou em junta nenhuma, né? Eu tô hoje literalmente por conta de Deus. Hoje está por conta. Por conta. No norte da África, por minha natureza ruim, eu prefiro não me juntar com ninguém. Ninguém. Eu assim, no norte da África, eu não trabalho com brasileiro. O brasileiro é muito perigoso trabalhar, porque eles não aprendem língua. Eles conversam demais e não aprendem língua. Eu fujo de brasileiro no campo. Lá em Burkina eu tenho brasileiros, que eu gosto, trabalho com eles. No Sudão eu não trabalho com nenhum brasileiro. Eu não creio que a gente vai para o campo para se juntar com um brasileiro. Eu acho que a gente precisa ir no campo para poder fazer aquilo da qual Deus nos enviou. Então o brasileiro cria muita fraqueza na gente, porque é muito lamento. Tem brasileiro que compra o canal da Globo para assistir novela e ficar depressivo. Então essas coisas não funcionam para mim. Essas coisas eu não compactuo com certas coisas. Respeito cada um, acho que cada um deve seguir a sua filosofia. Como eu disse, eu não sou padrão para ninguém. Eu sou um cara meio fora da caixinha, né? Então eu não me filio à organização, não faço parte de nenhum grupo de brasileiro, eu não tenho Facebook, eu não tenho Instagram, eu não tenho nada. Se eu ficar preso, se a minha esposa não me ajudar, eu vou morrer preso mesmo, não vai ter jeito. No oeste da África, eu já tenho brasileiros que eu trabalho. São diferentes, mas nós trabalhamos assim. Ele lidera os projetos que tem todos lá, por causa que ele fala a língua local do povo, e eu gasto o meu francês. Agora, no norte da África, eu faço questão de não trabalhar com nenhum brasileiro. Eu vou na igreja árabe, toda a minha linguagem é árabe, todo o meu ensino é árabe, tudo que eu faço é no meu risco, porque se eu estou com alguém e ele vai correr o risco comigo, ninguém quer correr o risco que eu corro. Então cada um tem o seu limite, eu não posso levar ninguém para a minha forca, eu só levo o meu pescoço. Entendi. É muito interessante saber disso que você tem vivido lá. Até assim, eu pergunto porque eu fico muito curioso de saber também outras coisas, né? O senhor falou, o rádio hoje está funcionando bem. Quais são outros testemunhos, assim, histórias que o senhor gosta de contar sobre o que o senhor vive lá? Porque eu entendo que o testemunho é muito importante para que a gente edifique as outras pessoas e também gere essa expectativa nas pessoas de também participar disso. O que são essas coisas assim que o senhor gosta de lembrar daquilo que Deus tem feito lá no campo onde o senhor está, independente do país, independente do lugar? Essas histórias assim que do campo geram, assim, são os milagres do que Deus está fazendo lá. Eu gosto muito de pensar nos últimos meses. Foi um tempo muito difícil para nós, porque nós tivemos morte de pessoas no campo, e quando nós fomos resgatar as pessoas que estavam para serem resgatadas, e nós esperávamos que eles tivessem uma atitude bem diferente, porque eles estavam debilitados fisicamente, tinham andado 45 quilômetros no meio do mato, e mais 15 quilômetros, eram 6 crianças e 4 adultos que estavam precisando de resgate. E quando nós chegamos lá, no ponto, eles disseram o seguinte: por favor, a única coisa que a gente quer é que vocês... Eles não estavam preocupados em ter um tênis da Nike, ou comida, ou uma roupa nova, ou um carro, ou dinheiro. Nos tire daqui e leve para um lugar onde vocês estão, para que a gente possa cultuar a Deus livremente e em segurança. O único pedido. Eles não tinham outra coisa a fazer, sabendo que há uns 6 meses atrás os pais e os esposos foram mortos. Imagine que eles não estavam preocupados com isso, eles só queriam sair para poder continuar cultuando a Deus. Dentre essas pessoas há um menino cego que tem um temor a Deus que impressiona a nossa vida. Entendi. E assim, até, missionário, ouvindo um pouco das suas histórias, o senhor falou que já chegou ao campo um pouco além da idade do que as pessoas esperam, né, assim, normalmente do missionário, e o senhor já passou bastante tempo lá também, né? Até queria ouvir um pouco do senhor, assim, quais são as suas expectativas para o futuro, né? Se o seu projeto eu vou até o fim da minha vida lá no lugar, ou se o senhor pensa, vou tentar agora participar um pouco mais de organização. Quando o senhor olha assim para a sua vida no futuro com relação ao campo, com relação ao ministério, quais são os seus próximos planos, ou enfim, a continuidade do seu ministério? Bem, eu estou indo agora para o Camboja, dia 24, na Ásia, abrir um projeto com crianças, e para Gana. Eu tenho desafios muito grandes. E eu tenho um testamento que as minhas famílias sabem, minha filha, minhas 2 filhas, minha esposa e meu filho,
que aonde eu morrer, eles têm que me enterrar. Seja no campo do Sudão já tem um lugar, em Burkina tem um lugar, no Norte tem um lugar também, em Gana vai ter e no Camboja vai ter. Aonde o meu corpo terminar, minha vida terminar, enterra. E como eu tenho aí uns 250 contatos no WhatsApp, algumas igrejas que trabalham, eles têm que cortar as bandeiras desses países em pedacinhos e enviar para cada um das pessoas que me ajudou em oração. Para que eles possam enviar outro missionário. Porque os campos precisam. Eu já estou com 63 anos de idade, já não tenho a força de ir antes. Mas o meu futuro é morrer no campo. É só o que eu desejo, é só o que eu peço. Eu falo para Deus, quando eu vim para o Brasil, Deus, por favor, morrer de Covid no Brasil ninguém merece. Misericórdia. Ou de panela, ou de pizza na cara, ou de bala perdida. Imagina morrer de bala perdida, que morte mais desgraçada. Agora morrer para Jesus, vai ter dá tempo até de arrepender, né? Você tem uma faca cortando no seu pescoço, você fala, Deus, aquele pecado encoberto, me perdoa. Você já morre salvo, graças a Deus. Então, o meu futuro hoje está nas mãos de Deus. Eu sempre falo isso porque tem gente que não acredita, né? Mas senão, se eu morrer no Brasil, eu morro contrariado. Se eu morrer no Sudão, eu estou feliz. Se eu morrer no Burkina, eu estou feliz. Em Gana ou em qualquer outro país. Menos no Brasil. E olha, eu já tive oferta para ficar no Brasil, nos Estados Unidos. O pastor falou, Nivaldo, vem trabalhar comigo nos Estados Unidos. Eu estava lá em Nova York, uma igreja batista de Nova York, aqueles pastores. Eu já ouvi essa voz de Satanás. Ele falou assim, pastor, não é que eu estou usando a boca para Satanás mesmo, o senhor me perdoa. Eu gosto do que eu faço, eu gosto dos campos onde eu estou. Eu tenho ofertas para ir para outros lugares, mas eu estou onde estou porque Deus me colocou. Então, o meu futuro é morrer nos campos. Entendi. Não tem outro, eu não tenho futuro. Aquele que Paulo fala, eu não tenho a minha vida como preciosa, ela já passou a preciosidade. Eu já estou oferecendo meu corpo como libação, como oferta derramada. E Deus, a hora que Ele quiser me levar, que assim cumpra o propósito. Mas que aqueles que sustentam a gente, que oram pela gente, e você que está aí desse lado também, que receberá a bandeirinha do Brasil, um pedacinho das bandeiras dos países, saiba que está livre. Você pode orar, pode enviar alguém, você pode dizer, eu vou lá substituir esse maluco. E, pastor, qual que é a sensação? Porque assim, a gente vê que onde o senhor está é muito difícil, para quem é cristão é bem complicado. Aí você chega em países que é livre, você pode pregar, você pode falar a palavra de Deus, você pode ler a Bíblia, você pode fazer qualquer coisa. Então, quando você chega no Brasil ou nos Estados Unidos, que tem toda a liberdade que lá não tem, o que o senhor sente no coração? O que é indignação? O que o senhor vê? Tudo que você pensar e mais um pouquinho. E porque eu tornei hoje um profeta muito amargo. Porque a minha igreja não tem parede. Vocês construíram igrejas com paredes. Vocês construíram casas com muros para que ninguém entre. Seus carros ficam fechados. Vocês são incapazes de abrir com medo de ser assaltados e mortos. Porque nós já estamos mortos. Eu fico indignado porque a igreja no Brasil tornou-se uma igreja homocêntrica. E tudo é para o conforto do homem, nada para Jesus. Então eu tornei um profeta estranho no meu próprio país. Então, eu não sei como eu vejo o Brasil. Eu vejo às vezes a igreja brincalhona, fazendo muita festa, quando deviam estar gemendo e orando e chorando, e não fazendo festa. Nós não temos motivo para celebrar. Milhões estão morrendo todos os dias e indo para o inferno, nós estamos celebrando o quê? Então é um negócio estranho, mas eu também não estou muito focado mais em pregar em igreja. Eu falei para a liderança minha que eu não quero mais pregar em igreja, porque é uma voz que não tem eco, é uma voz pior que o deserto de João Batista. Porque ela não tem eco, as pessoas não estão querendo ouvir essas vozes. Paulo escreve em Timóteo, capítulo 3, verso 1, que ele fala que nos últimos dias as pessoas teriam comichões de ouvir a verdade. As pessoas gostam de ouvir mensagens parecidas com Augusto Cury, os livros de Augusto Cury, massagear o ego, e saber que você vai vencer. O evangelho não é para ninguém vencer, o evangelho você perde para ganhar. Você não ganha, você perde. Você perde a sua vida para ganhar de Jesus. Para mim, o viver é Cristo, o morrer é ganho. Então, é uma geração que não sei, é uma geração... Para mim é estranho, estar no Brasil é muito estranho, porque
Você vai pregar na igreja hoje, mas depois que terminou o culto, não vai comer pizza e vai jantar e tá tudo bem, nada mudou. E você tem um monte de criança morrendo de fome, um monte de gente indo para o inferno e a gente está celebrando. Celebrando, não sei o que celebra. Então, a indignação não é contra a noiva de Jesus, porque ela é noiva de Jesus, mas contra aqueles que estão dirigindo a noiva de Jesus. E eu temo por isso, porque cada um vai pagar conta das suas palavras e suas atitudes. Então é muito frustrante. Eu tenho viajado o Brasil nesses dias e está tudo igual. Não mudou nada. E nem a corrupção, e nem a prostituição, e nem a mentira. Esse é o único país do mundo, um dos únicos, quando a mentira vira verdade e ninguém fala nada, e todo mundo apoia e acha que é bonito. Então, eu não sei, é um negócio estranho. Eu sei que tem igreja vivendo o Evangelho, buscando o Evangelho, mas está muito difícil a gente ver isso. E a minha oração é que vocês despertem, que haja um avivamento na igreja brasileira, experimentar um avivamento de arrependimento, de busca de Deus. Tem mais de Deus, gente, para você, do que você pensa que está vivendo. Na Bíblia fala que a gente não pode ser morno, né? Você acha que aqui no Brasil, a igreja, nós, assim como os cristãos, estamos aí a maioria está morno? Se eu fosse falar a verdade para você, eu teria que falar uma palavra muito dura, mas é a noiva de Cristo. Cada um deve analisar a sua vida agora e dizer se você é morno ou se você é frio ou é quente. Porque se eu for falar, eu vou ser aquele profeta mais amargo ainda. E eu vou estar ofendendo a noiva de Jesus. Eu prefiro que cada um de vocês analise as coisas. Você é morno, você é quente ou você é frio. Você tem que analisar pela sua maneira de viver. Jesus é mais do que um estilo de vida. Ele é a vida. Há um livro que há muito tempo eu li, um romance, Em Seus Passos, que faria Jesus. Então você precisa entender se você está fazendo o que Jesus faria. Faça a pergunta para você mesmo. O que eu faço, Jesus faria? Ele se agradaria do que eu estou fazendo? E aí você decide se você é morno, frio ou quente, ou se você não sei, está aí no meio. Eu trouxe uma outra palavra para isso. Não dá para bater mais na noiva de Jesus, eu desisti. Entendi. É muito interessante a gente ouvir tudo isso. Inclusive, esperamos que quando o senhor voltar no Brasil, a gente consiga ter também mais oportunidades da gente conversar. Agora, até por conta da nossa agenda, a gente já vai caminhar para o final aqui da nossa conversa. Quero mais uma vez também agradecer o missionário por disponibilizar um pouco do tempo e também contar as histórias. Tenho certeza que isso vai edificar muitas pessoas. Queria só que o senhor terminasse falando aqui, assim, para as pessoas que estão nos ouvindo e que também querem ir para o campo, que às vezes estão ali, não sei, na faculdade, no trabalho, na escola, estão nessa vida que é a vida comum, cotidiana, e estão assim, sentindo o chamado de Deus. Qual deve ser o caminho que ela deve seguir? Quais são os conselhos que o senhor daria? Talvez até que o senhor gostaria de ter ouvido quando o senhor estava nessa mesma posição. Primeiro, procure a sua liderança da igreja, o seu pastor. Compartilhe a visão com ele. Segundo, busque biografias de missionários e se envolva com a obra de evangelização na sua igreja. Você não pode querer ser missionário na África se você nunca foi na sua igreja. Isso é muito sério. Se você não consegue pregar o evangelho no Brasil, no Paranaíba, como você vai conseguir pregar o evangelho na África? Ou na África, ou no Oriente Médio, ou onde? Ou na Ásia, ou no continente europeu, ou na Oceania, ou no continente antártico. Então você precisa passar pelo processo de ganhar vidas para Jesus onde você se encontra. Alimente a sua alma. Alimente a sua alma. Se eu fosse hoje mais novo, eu ia fazer um curso de medicina, lá no Paraguai e lá na Bolívia. Não para ganhar dinheiro, mas para usar isso como uma ferramenta no campo. Eu falei aqui há uns anos atrás, alguém ouviu a minha voz, estão nos campos hoje. Eu não sei se ele é mais louco do que eu, se ele ficou ensandecido. Se for a mesma pessoa, eu acho que é igual. Eu espero que ele consiga mesmo, não depois mudar a ideia, né? Que ele depois não vá trabalhar, que realmente ele vá para os campos. Eu vou indicar o campo para ele ir e morrer rapidão. Ele e a mulher, né? Então, eu faria medicina, porque você tem que fazer cursos que possam ajudar você. Sim. O agrônomo, por exemplo, que você possa ajudar as pessoas a plantar,
a mudar, porque eu creio num evangelho que muda a vida das pessoas. Não um evangelho apenas que salva, mas um evangelho que dá ferramenta para a pessoa crescer na vida, sair um pouco do estado de miserabilidade que eles vivem. Então tem uma profissão, e com a sua profissão você possa honrar o nome de Jesus. Eu gosto muito da história de Ben Carson, aquele homem que trabalhou, que era um neófito, um homem que não entendia nada, negro ainda, que foi o primeiro cirurgião a fazer cirurgia de separar crianças com cérebros grudados. E ele falou assim: não são minhas mãos que curam, são as minhas orações, e Deus cura através das minhas mãos. E se você se forma em medicina e vai para os campos para ajudar crianças, para ajudar outras pessoas, isso se transforma no amor de Deus. E você nem precisa falar a língua, porque o amor é uma língua universal. Esse é um princípio. A última coisa que você deve depois fazer é não escutar as vozes pessimistas, nem do pai nem da mãe, porque eles vão dizer: faz uma universidade. Irmãos queridos jovens, todos vocês que estão escutando, eu tenho 63 anos, falo 5 línguas, viajei por 27 países em missões, só em missões, enfrentei lutas e desafios, mas a minha adrenalina está sempre no topo. Você quer ter adrenalina? Vem ser missionário, meu amigo, a coisa mais maravilhosa do mundo. E a dona Irã Júlio diz o seguinte, preste atenção, está preocupado com a morte? Ele fala o seguinte, que ninguém vai morrer antes que Deus cumpra o propósito na sua vida. Então fique tranquilo, vem para o campo, tem aquela propaganda, vem para a caixa você também, vem para o campo, vem servir no campo, mas tenha uma profissão, que você possa ser útil no campo. É tão bom que você tenha uma profissão, porque em campos você não entra como um missionário, mas você entra como médico, como um agrônomo, como um engenheiro. Aí você pode transformar a sua profissão para glorificar e para exaltar o nome de Deus. Amém. Glória a Deus. Estamos muito felizes de ter recebido o Senhor aqui, ter ouvido também mais um pouco da sua história. Quero só aproveitar um último momento, assim, eu sei que por conta da segurança, né, a gente tenta nos segurar um pouco aqui com relação a informações, mas se houver alguma coisa que o senhor queira assim, citar aqui com relação a pessoas que podem auxiliar o seu trabalho, enfim, ou agradecimentos de qualquer forma, mas de alguma maneira quiser contribuir, se o senhor quiser usar esse espaço aqui para falar, eu vou abrir aqui também, mas se não, a gente não puder usar nada disso, a gente sabe que pelo menos nos nossos contatos, se a pessoa quiser entrar em contato com a gente consegue redirecionar isso também, né, de alguma maneira, mas senhor, o espaço está aberto também. Eu vou primeiro dizer para você o que é a coisa mais importante em ser missionário, é depender 100% de Deus. Quando eu fui para o campo, eu fiz uma foto de George Miller, de Hudson Taylor. Já estou há mais de 22 anos no campo, nunca ninguém recebeu qualquer informação financeira ao meu respeito, ou qualquer pedido de ajuda ou de oferta em toda a minha jornada. Eu falei para Deus quando eu fui para o campo: Deus, essas histórias desses homens não podem ser verdade, porque se elas são verdades, eu não quero viver a experiência de outros, eu quero ter as minhas experiências. E se elas são verdades, que essas verdades se cumpram na minha vida. Já se vão 22 anos e eu nunca compartilhei agora nem o Pix com ninguém. E até hoje eu louvo a Deus que Deus tem levantado pessoas no Brasil e no mundo que tem sustentado a mim e a minha família. Então, se você quer ser um missionário, não se preocupe com as finanças. Se você confiar em Deus de todo o seu coração, Deus é o Jeová Jireh, o provedor, nunca lhe faltará nada, nunca. Então, eu quero agradecer a todos vocês que de alguma maneira já investiram, acreditaram, oraram por nós e pedir que Deus os abençoe abundantemente. Mas o privilégio de ofertar, não esqueça, você não está me abençoando quando você dá,
você está abençoando a você próprio. Eu tenho inveja quando alguém contribui, porque ele está roubando a minha bênção. Mas continue roubando, não é verdade, não. E Deus abençoe abundantemente. Amém. Pastor, só para finalizar, essa é a última mesmo. Daí eu já estava com isso na cabeça e o pastor falou agora, como que é, porque o senhor vive pela fé, né? Como é viver pela fé? Porque o senhor não sabe se vai ser capturado financeiramente também, é tudo pela fé, né? Como é todos os dias viver pela fé? Porque a gente que é aqui no Brasil, a gente às vezes não vive da maneira que o senhor vive, assim, 100% na fé, não tem outra maneira, né? Como é? É fácil, não faça dívida, não tenha cartão de crédito, não tenha nada. Por quê? Se eu não tenho salário, por que eu vou fazer dívida? Então eu tenho uma dívida, também não vou deixar nenhum bem para a esposa, meus filhos é uma Bíblia escrita para todos eles, para os 3, e o meu legado é um legado espiritual, e minha herança é educação para os meus filhos. Então, viver por fé é acreditar que você tem uma conta para pagar, tem 12 missionários que vão receber, e crer que Deus vai mover os céus e a terra para não deixar que a palavra que você deu para alguém falhe. Viver por fé é acreditar no impossível. Eu já falei algumas vezes que às vezes nas minhas crises existenciais, que eu tenho crise todos os dias, eu vou para o Nilo e falo, Deus, faz pelo menos o milagre da rã. Aí Deus fala, meu filho, eu não repito o milagre. Deus nunca repete o milagre. E Deus envia recurso do Japão, dos Estados Unidos, de Campo Grande, de pessoas que eu nunca nem sei que existe. Só sei que o dinheiro entra na conta e eu tenho só que louvar a Deus e agradecer a Deus. Viver por fé, irmãos, talvez seja o maior desafio dos últimos dias. E eu tenho aprendido há 22 anos a viver literalmente de fé. Eu aprendi a confiar no SUS, o plano de saúde melhor do mundo. É o melhor plano do mundo. Vou terminar contando que é viver por fé. Eu tinha uma cirurgia para fazer do rim, alguns anos atrás, e fui no hospital de Mato Grosso do Sul, hospital federal, que estava inaugurando aqueles dias. Cheguei lá, eu só podia fazer aquela cirurgia através daquela máquina. Não podia ser mais de corte, porque eu já tinha 3 cortes no meu rim. Tem que ser através da máquina. E eu fui lá. O irmão perguntou o que é viver por fé. Então, viver por fé é isso. A mulher, cheguei lá, a máquina estava lá, ela falou assim, olha, a máquina está aí, mas falta uma peça. Mas o que o senhor faz? Sou missionário. Então, o senhor ora e vem amanhã. O senhor ora e vem amanhã. Aí eu falei, bem, eu tenho 2 opções. Acreditar no que ela falou e vou orar e volto amanhã. Mas eu nem orei, na verdade. Eu estava tão animado a fazer a cirurgia que eu voltei no outro dia. Ela falou assim, o senhor já pode internar, a peça chegou. Isso é viver por fé. Mas isso é viver por fé. Quando você simplesmente, a palavra para render em português, ela não é como surrender em inglês. Porque a palavra em inglês, ela diz assim, quando você faz isso, você não tem mais nada para fazer. Eu não tenho outra solução. Eu me surrender. Eu simplesmente digo, Deus, eu não tenho mais ninguém, eu não tenho saída. Se o Senhor não socorrer, eu estou morto. Viver por fé é isso. É acreditar que todo tempo Deus vai entrar com milagres diferentes, até o milagre de não enviar, para lhe testar a sua fé. Aí então você decide. Você quer viver por fé ou viver na dependência da minha casa, minha dívida, meu carro, meu banco? Você decide o que você quer viver. Eu escolhi. Minha filha fala assim, meu pai, meus amigos falam, pastor, a gasolina está cara no Brasil. Eu falo, eu não tenho esse problema. Nossa, meu carro quebrou o motor. Rapaz, eu não tenho esse problema. O IPVA está caro, eu não tenho esse problema. O seguro está caro. Você não tem esse problema por quê? Porque eu não tenho carro. Ué, eu não tenho carro, não tenho esse problema. Se você quer não ter problema, anda de jumento. Anda de bicicleta, anda de metrô. Você não tem nenhum desses problemas. Mas se Deus lhe deu isso e é a vontade de Deus, exalte e glorifique a Deus. Porque Deus vai te dar provisão para você pagar todas essas coisas. Se você quiser doar o carro para mim, você doa, que eu vendo ele amanhã. Isso é viver por fé. Glória a Deus. É muito interessante, assim, muito
edificador poder ouvir como que é realmente viver por fé, ouvir seu testemunho. Tenho certeza que quem está nos ouvindo também, em todas as plataformas, também foi muito edificado. Quero mais uma vez agradecer o missionário Nabil por estar aqui com a gente. E eu gostaria de encerrar com uma oração. Vou fazer uma oração aqui para a gente encerrar o nosso bate-papo. Também agradecer mais uma vez nossos patrocinadores, Erva Trotes, por todo o apoio que eles estão dando para a gente. E também gostaria de pedir para que você que está aí nos ouvindo se inscreva aqui no nosso canal, do Spotify, ou onde você estiver ouvindo, nos siga nas nossas redes sociais para que a gente continue com o nosso maior propósito, espalhar a palavra e de que você possa ser edificado, mas também outras pessoas. Certo? Então nós vamos orar para que a gente possa encerrar. Senhor Jesus, nós te agradecemos por esse dia, por essa oportunidade de estarmos aqui ouvindo a sua palavra, ouvindo um testemunho tão poderoso. Te pedimos para que o Senhor leve essa palavra, mas leve principalmente o Evangelho, o seu amor, por onde quer que a gente for, aleluia, mas sempre também usando essas coisas que nós estamos fazendo aqui. Nós cremos que esse testemunho vai transformar a vida de muitas pessoas. Nós pedimos para que o Senhor levante os missionários, mas que também aqui no nosso país, onde nós estivermos, o Senhor levante pessoas dispostas a terem a vida transformada, pessoas, Pai, que vão mudar como a gente enxerga o Evangelho aqui, pessoas que vão estar dispostas a viver da maneira como o Senhor nos ensinou, viver o Evangelho verdadeiro, que a gente também consiga apoiar pessoas como o missionário Nabil no campo, da maneira como a gente puder, ou através da provisão financeira, ou pela oração, ou pessoas indo ao campo, mas que a gente também participe disso tudo que está acontecendo, porque nós sabemos que a tua igreja, que o teu reino, que o teu corpo vai muito além do que nós fazemos, aleluia, aqui. Nós te agradecemos mais uma vez, Pai, por ter possibilitado ouvir um testemunho como esse. Te agradecemos pelo teu amor, pelo teu sacrifício. Te pedimos para que o Senhor acompanhe o missionário, onde quer que ele for, que o Senhor guarde ele e que todas as suas promessas se cumpram na vida dele. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe a sua vida. Shalom e até a próxima.